queria entrar um pouco na questão do Bitcoin, se a gente puder. Como que você enxerga esse momento onde o Bitcoin talvez passe a ser muito parecido com o ouro nessa concepção de reserva de valor? Primeiro, o que que separa o Bitcoin do ouro? Uma economia comportamental, assim, das pessoas, mais parecido com uma finanças comportamentais, assim. Quanto que isso é importante pra você na sua visão de economista, pra você conseguir entender esses movimentos, essas trajetórias, assim? Porque, minha opinião, tá, eu acho que é muito É importante. parte é por isso que a escola austríaca é muito bacana e talvez é multidisciplinar, porque eu diria que a teoria comportamental, a economia comportamental, ela faz parte da escola austríaca. Exato. Entender como o ser humano funciona, como ele toma suas decisões, as escolhas que faz, tanto que a obra-prima do Ludwig von Mises é a ação humana, né. É isso aí. E esse é o início da análise econômica, a partir do indivíduo, e aí entender o restante, é fundamental. E eu diria que a escola austríaca tem uma visão muito clara e realista do que é o ser humano, de como ele toma as decisões com base nas informações que ele tem naquele momento, que são decisões racionais, com os dados que ele tem no momento da decisão, Exato. que depois ex post podem se revelar equivocadas. Mas no momento que eu tomei a decisão, parecia ser o mais racional, sensato. Com as hipóteses tinha. Por exemplo, exatamente, pô, voltando lá para Dubai, em março de 2008, parecia fazer todo sentido comprar o imóvel, se endividar no É. banco, porque, cara, A festa continua, a festa a continua. festa continua. Era a decisão racional. Para entender onde isso poderia dar errado, é que você tem que ir mais a fundo, tem que entender os fundamentos, Como é que você detecta uma bolha, né? tem que entender indicador monetário, creditício, taxa de juros, e aí ir mais a fundo. E essa para mim foi a área que eu mais me apaixonei na economia, foi justamente ciclos econômicos, teoria monetária, estudo do dinheiro. Sou um apaixonado, por isso o Bitcoin para mim foi uma descoberta tão fascinante, primeiramente do ponto de vista intelectual, segundo do ponto de vista do poder libertador que tem uma moeda livre do Estado, em terceiro como investimento também, mas primeiro foi intelectual, depois em termos de liberdade. Ou seja, foi a escola austríaca que te levou ao Bitcoin, teoricamente. Sem dúvida, Deixa eu entender, sem dúvida, porque Quando foi isso? 2013, 2013. você leu um livro, 2013, cara. O cara escreveu em 2014. porque passa rápido, Caraca, passa passa 10 anos mais, uhum. mais 11 anos mais. Por que que a escola austríaca foi ela que me permitiu entender o Bitcoin? Porque das escolas de pensamento econômico, eu ouso dizer que é a única que entretém a ideia de que moeda também é uma mercadoria que deve e pode ser provida pelo livre mercado e que deve estar dentro de um ambiente de concorrência, e que o planejamento central do dinheiro tem todos os efeitos nocivos que tem o planejamento central em qualquer setor da economia. E quando você tem essa teoria por trás, você quando se depara com o Bitcoin, você, pô, se É esse isso. se essa tecnologia para de pé, se ela funciona, se ela é segura, se todos os elementos que o Satoshi Nakamoto, o misterioso criador, que ele conseguiu juntar, se isso realmente tem coesão e tem como funcionar de forma sustentável, talvez a gente esteja testemunhando aqui o nascimento de uma nova forma de dinheiro. É o dinheiro do século XXI, o dinheiro digital, o dinheiro eletrônico. Foi essa o insight que eu tive lá atrás. Mas foi graças à abertura que eu tinha para admitir que sim, o dinheiro do livre mercado pode ser criado, descoberto. O próprio ouro é um dinheiro do mercado, não é um dinheiro imposto pelos soberanos, pelos estados. Ouro, prata, foram mercadorias que foram commodities, metais preciosos, que paulatinamente foram sendo Reserva de valor. usados como meio de troca, ganhando cada vez mais liquidez, até se tornar um meio de troca universalmente aceito, que a gente chama como moeda. Mas é uma instituição do livre mercado, não é uma criatura do Estado. Mas aí está até um grande embate de ideias em que há as escolas de pensamento econômico que dizem que sim, o dinheiro é uma criatura estatal. E as que defendem o oposto, e talvez a escola austríaca esteja quase isolada nesse lado Uhum. desse debate, né. Desse ponto de vista, você comentou, queria entrar um pouco na questão do Bitcoin, se a gente puder, Claro, pra já falar. é. Nesse ponto você comentou sobre essa questão do ouro e da prata, das commodities metálicas terem sido esse dinheiro que não é do Estado, vamos falar assim, é o dinheiro do mercado e que, portanto, ele passa a ser usado pelos entes de mercado. E aí o que se compara muito o Bitcoin quanto a isso, mas
querendo ou não, existe uma diferença grande entre ainda o ouro como reserva de valor e o Tá. Bitcoin como uma reserva de valor. E como você que lá atrás, já pensando nisso, como que você enxerga esse momento onde o Bitcoin talvez passe a ser muito parecido com o ouro nessa concepção de reserva de valor? Porque hoje não é. Pelo menos na minha Perfeito, opinião, tá? Hoje não é. perfeito. E talvez hoje o mercado como um todo ainda não tenha se construído ao redor do Bitcoin para que ele realmente passe a se tornar uma reserva de valor. Como que você vê essa evolução ao longo do tempo? Porque é aí que tem o valor, no final do dia, na minha Você opinião. matou a charada, é uma questão de evolução. Uhum. O que a gente está vendo é um processo evolutivo e é o que a história monetária atesta, comprova. O dinheiro ele evolui, as Exato. mercadorias são a gente já teve gado que foi utilizado como dinheiro, sal, semente de cacau, conchas, colares, os proto-dinheiros, que a gente pode chamar assim, que são os colecionáveis, artefatos que são custosos de produzir e que eram usados para transferência de riqueza. Isso eu tô falando 5.000 anos, antes Uhum. do ouro até. Exato. Então há uma história do dinheiro, e essa história não se encerra com a moeda de papel imposta pelos governos. Essa história continua. E talvez o surgimento do Bitcoin seja justamente o reinício da evolução do dinheiro, porque até então qualquer inovação no campo monetário era proibida. Continua sendo proibida. Pra mim é proibido. Ilegal, proibida. Não é de interesse público. Exato, As pessoas querem, os países querem ter sua soberania exato. sobre sua moeda. Então não há liberdade para inovar no campo da moeda pelos motivos óbvios. O poder de emitir dinheiro é um dos maiores poderes do universo. Uhum. E então nesse processo evolutivo, quando eu comecei a estudar e eu vi lá atrás, primeiro, o que que separa o Bitcoin do ouro? Pelo menos 5.000 anos. Então é o teste do tempo, Entendi. é a confiança, a aceitabilidade, o uso, essa estabilidade de valor. Isso o Bitcoin não é nem engatinhando, o Bitcoin é um embrião nesse sentido. Então a reserva de valor, que para mim eu sempre, para ser bem preciso na qualificação, eu digo que reserva de valor no Bitcoin é algo potencial. É uma potencial reserva de valor. Nesses mais de 15 anos, se provou ser um ativo que tem se apreciado ao longo do tempo, Uhum. mas com extrema volatilidade. Já Exato. foi bem maior, agora é bem menor. Quando que ele vai estar a ponto de rivalizar com o ouro de verdade, ter essa confiança, uma estabilidade de valor no curto prazo? Talvez demore mais décadas, não sei, mas a gente está testemunhando, para mim por isso, mais importante do que o fim em si, é entender o processo, é o Entendi. caminho, e para mim a gente está trilhando esse caminho. E esse futuro do dinheiro, se a gente puder colocar dessa forma, ele é o futuro, ele é pautado no Bitcoin, na criptomoeda Bitcoin ou não necessariamente na criptomoeda Bitcoin? Isso abre um precedente pra gente começar a se discutir dinheiro de uma outra forma ou ele fica no Bitcoin porque já tem mais tempo, começou a ser mais provado? Eu tô tentando trazer aqui uns pensamentos muito mais à frente, assim, muito Sem muito dúvida, louco, mas essas provocações são sempre boas. Só para voltar um complemento uhum, à resposta anterior, como é que eu, digamos, intuí tudo isso e tive a eu fiz até previsões atrás de que o Bitcoin estava sendo monetizado e poderia ser um potencial ouro digital, uma uhum, reserva de valor. Porque eu analisei primeiro o Bitcoin do ponto de vista das suas propriedades tecnológicas. Então, cara, como ele funciona, qual é a sua política monetária, a sua oferta, realmente é escasso ou pode ser violada, podem criar mais Bitcoins, é seguro, podem roubar Bitcoins, podem burlar as regras do sistema. Então, primeiro eu fiz uma análise rigorosa do sistema em si, uhum. independente de preço. O sistema para de pé. E é comparável você fazer uma análise do ouro. Pô, vamos pegar o ouro e colocar em laboratório, entender todas essas propriedades físico-químicas, como é que ele é, quais são os seus principais elementos, ele é escasso, qual é a sua densidade. Vamos analisar de fato o ouro, e é que a gente conclui, depois de milênios, pô, é um ativo escasso, é maleável, é divisível, é durável, enfim, por todas as características, você vê, pô, isso foi o que capacitou o ouro a ser o escolhido como a moeda ao longo dos milênios, até a gente Entendi. chegar no padrão ouro. Se a gente compara essas propriedades com o do Bitcoin, com as do Bitcoin, eu coloco isso numa tabela, o Bitcoin tem todas É, você vai essas, checando, né. à exceção da materialidade. Uhum. É incorpóreo, é digital, está no ciberespaço. Só que ao contrário do que os mais antigos experientes, pensam, que apontam isso como uma desvantagem, aí está a sua grande vantagem.
Por que você não tem, ou tem um custo muito menor de custódia, de armazenamento, de transferência, é mais seguro, é muito mais verificável. Pega uma moeda de ouro ou de prata e tenta me dizer se realmente tem ouro 100% puro nessa moeda. Possível. Não tem como. Você abre aqui o telefone e eu te mostro se essa fração de Bitcoin é fidedigna ou não. Então, o nível de verificabilidade que tem o Bitcoin comparado com o ouro é incomparável. Fora a questão tecnológica, era digital. Então, entendendo tudo isso, entendendo o mundo que a gente vive, eu pensei, cara, isso aqui pode se tornar um negócio muito, muito Ou seja, você analisou o fora. projeto do negócio. Sem, Você analisou a essência, não necessariamente, pra onde vai esse preço hoje. É isso que você eu tá falando. analisei a essência o projeto sem pensar em preço. Sem pensar em preço Pensar em nenhum. preço. Entendi. E foi a partir disso que eu concluí, pô, isso tem Ele fez potencial. um bottom-up do Não, Bitcoin. mas faz Total. sentido. Deu fundamento desse negócio. Faz sentido. Exatamente. Aí depois eu vou ver preço. Exatamente. E que é justamente o que meus colegas no mercado financeiro tradicional costumam ignorar. Fazer o O contrário. restante, que é o mais interessante, não, cara, olha o preço, subiu muito, é bolha, agora vai cair, pronto, não tem nada aqui. Esse seria um motinha da vida, tá? Tá, eu já fui assim também, eu lá em 2013, que eu não sabia nada e também desdenhava até. A primeira vez que me falaram do Bitcoin foi em 2011. Um grande amigo meu mandou, até hoje eu tenho essa mensagem, volta e meia eu mando pra ele. 2011, um amigo meu de Porto Alegre, médico, mandou mensagem pelo Facebook. Cara, esse tal de Bitcoin, você já olhou isso aí? Será que pode ser uma resposta à crise financeira? Eu não respondi, meu amigo. Eu tenho uma dessas. Eu não respondi. É louco. Só fui voltar ao assunto lá em 2013. Então, faz parte. O ceticismo é natural, mas acho que o bacana do Bitcoin é que, para mim, e é um ensinamento que eu tento sempre manter vivo, para mim foi um banho de humildade. Cara, se coloca ali na cadeira de aluno, despido de ego, de orgulho. Vou entender do básico, cara, não entendo. E acho que isso é uma característica que até hoje eu busco cultivar, é a humildade no conhecimento, Uhum. a busca pela verdade e a fundo. É que nem criança. Por quê? Mas por quê? Enquanto eu não entender a fundo e eu não conseguir explicar, eu não vou sossegar. Tipo o que tá acontecendo agora com a MicroStrategy, depois a gente pode falar Esse sobre aí tá isso. todo mundo tá quente. Cara, o que tá acontecendo? O que tá fazendo? Então, essa curiosidade de ir a fundo até encontrar a resposta, pô, isso eu faço até hoje e o Bitcoin nesse sentido foi um grande ensinamento. O que é a MicroStrategy? Boa. Eu vejo, tudo bem, o que eu não entendo nada, Vou tá? separar mais 3 horas agora. Não, pode ir. Não, vamos. Tipo assim, não, eu tô brincando. Pô, vejo o cara tomando bonds, se endividando para comprar Bitcoin conversível. O que é isso? Auditoria, Fazendo. auditoria e como é que você enxerga? Pô, aí você entra no Twitter, né? Que é cheio de gênero no Twitter também, né? A gente. Ah, não, eu tô comprado em Bitcoin e vendido na MicroStrategy. O que é isso para você? Você tem um conhecimento? Você gosta desse assunto? Cara, adoro finanças. Até é bacana porque o pessoal do mercado tradicional me enxerga como apenas um Bitcoiner. Os Bitcoiners hoje me encaram mais como Faria Limer. Assim, acho que eu consigo transitar muito Tem bem nos tudo. 2 mundos. E, essencialmente, eu sou um cara do mercado financeiro tradicional. Sempre gostei de investimento. Pô, meu primeiro curso de como investir na bolsa foi lá com todo o pessoal da XP em Porto Alegre, ainda 2004. Aprenda a investir na bolsa de valores. Pô, me apaixonei pelo mercado financeiro. Então eu transito muito bem nos 2 mundos. E o que a MicroStrategy está fazendo é muito interessante. É uma jogada arriscada, sim, mas é muito interessante. Só para dar um passo atrás e explicar assim, um básico para o pessoal que está nos Você assistindo, não sabe nada. que nunca ouviu falar. Uhum. MicroStrategy é uma empresa de software, de serviços de nuvem, de business intelligence, que foi fundada em 89, abriu capital na bolsa Nasdaq em 98, porrou na bolsa, estourou. O CEO fundador é o Michael Saylor, que é um cara polêmico, irreverente. Até a MicroStrategy foi multada pela SEC por reporte financeiro fraudulento lá em 2000. Caraca. E é só que é uma empresa que nunca cresceu demais, ela fatura mais ou menos uns 500 milhões de dólares por ano, geração livre de caixa 50 milhões, então não é nada absurdo. Mas chegou lá em 2020, meados da pandemia já, julho, e o Saylor, ele começou uma discussão interna com os seus sócios, com o conselho, como rentabilizar o caixa da empresa. A empresa era lucrativa, vinha acumulando caixa, o caixa já estava com 500 milhões de dólares, T-bills, dívida americana, rendendo zero, Recomprar, inflação pegando. Cara, a gente não está remunerando bem o caixa da empresa, a gente não está gerando valor para o acionista. Como é que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente compra? Como é que a gente remunera melhor o caixa?
E aí ele acabou caindo de paraquedas no Bitcoin, começou o seu deep dive e virou um grande entusiasta, um dos principais evangelistas, defensor assim maximalista, muito vocal. E ele começou a estratégia lá em 2020, que foi anunciada no resultado do segundo trimestre daquele ano, que a MicroStrategy estava iniciando uma nova estratégia de alocação de capital. 250 milhões de dólares recompraria ações e 250 milhões compraria Bitcoin. Em setembro, ele percebeu, pô, isso aqui é interessante, talvez a gente possa apimentar um pouco mais. Tô ganhando confiança. Eu vou alavancar a empresa, já que eu tenho uma geração de caixa, eu acho que eu consigo emitir uma dívida de mais longo prazo, consigo pagar juros, o juro estava em zero lá atrás, e consigo comprar Bitcoin, que eu acredito que vai se valorizar muito. Emitiu o primeiro bond de 500 milhões de dólares, caro naquele momento, 6% de juros, ou até 6,25%, mas ele tinha caixa para honrar com isso, e era uma dívida unsecured, não era Colateral, conversível, nem colateral, nada. Aí se empolgou e emitiu mais uma de 650 milhões de dólares. Moral da história, final do ano de 2020 já tinha mais de 1 bilhão de dólares e 1 bilhão de dívida. E só que ele seguiu nessa toada, se alavancando mais, a ponto de tomar uma confiança tal que agora no terceiro trimestre saiu o resultado da empresa, e era no dia 30 de outubro, quando teve o earnings call, que eu recomendo que o pessoal assista, porque ele dá muita informação ali, são quase 2 horas, eu fiz isso, cabo a rabo. E ele explica o novo posicionamento da empresa, que não é mais apenas uma empresa de software, mas é sim uma BTC, Bitcoin Treasury Company, uma companhia de tesouraria de Bitcoin, em que o ativo de reserva primário é o Bitcoin e que ele vai não apenas seguir acumulando Bitcoin, como ele também vai se endividar, usando o que ele diz que é uma estratégia inteligente de alavancagem. Já vamos discutir se é inteligente ou não. E emitindo dívida conversível e ações de empresa. E ele aí anunciou o programa de 42 bilhões. 21 bilhões de dívida e 20 bilhões de ações que ele quer emitir nos próximos 2 anos, 2025 a 2027. E ele já está fazendo isso. Mas qual é a sacada que o pessoal na FinTwitch não está percebendo? Sim, é arriscado e sim que ele está fazendo preço porque ele está conseguindo dinheiro no mercado, compra BTC, é uma pressão compradora, não tem dúvida. Mas ele está conseguindo, emitir dívida conversível com cupom baixíssimo, 0,8, 0,6 e o último que foi semana passada em 0. Zero? Emitiu dívida que não tem cupom, 0. Dívida conversível. Bom, mas como é que pode? Qual é a mágica que esse cara... Foi o maluco, é. E aí que tá a sacada, ele é um cara polêmico, mas ele é inteligente. E ele tem profundo conhecimento financeiro, de estratégia financeira, de derivativos. O que ele se deu conta? Cara, a ação da MicroStrategy é 2 vezes mais volátil que o próprio Bitcoin, que já é volátil. Essa extrema volatilidade, ele consegue monetizar. De que forma? Emitindo dívida conversível, que acaba tendo o comportamento de um call option, uma opção de compra, e como a dívida conversível tem uma alta chance de ser convertida, porque a volatilidade é enorme, quem está emprestando dinheiro está disposto a emprestar com cupom baixo ou até zero, porque tem uma expectativa de conversão e tem a proteção de downside, porque se não chegar no preço, em 2028 tem a data de repagamento, a MicroStrategy, se não conseguir emitir nova dívida, Se rolar, ou vai ter que vende parte dos bitcoins, honra o compromisso. Então o cara que investiu no bonde para longo prazo, surfa o Bitcoin com proteção de downside. Mas não é apenas esse cara que ele está acessando, porque quem opera derivativos está adorando essa jogada, porque é volatilidade. discutir O bom. produto é volatilidade. E aí o cara não está operando a MicroStrategy ou o Bitcoin. Ele está operando a vol, é o Gamma Play. É isso que ele está operando. Então ele compra o bonde, faz o hedge no papel, então tá o chamado delta neutral, né? Tá neutro na variação do papel, e tá apostando ali na volatilidade. O que ele quer é a volatilidade, esse cara. Então tem um mercado cativo para esse instrumento. E na ação de empresa, também, ele consegue emitir hoje porque a ação também se valoriza. É uma forma de muitas instituições, fundações terem exposição ao Bitcoin. Tem muita gente que não pode comprar nem o Bitcoin direto, nem o ETF, mas pode comprar uma ação de empresa. Não é verdade? Então ele também está explorando todas as facilidades que uma empresa listada na bolsa tem. Emite dívida, emite ação,
com baixo juro, baixo custo, cara. Ele encontrou então a máquina de imprimir dinheiro? Parece que sim, mas não é uma estratégia que vai durar para sempre, porque ela depende de o papel da MicroStrategy estar sempre num prêmio acima do Bitcoin, tá subindo mais do que o Bitcoin sobe, depende dessa volatilidade, extrema, e se isso cessa, talvez não consiga mais captar tanto, ele vai ter que parar de vender, vai ter que parar de emitir ações. E aí qual é a crítica de quem vê isso? Diz: "Cara, é um piramideiro, ele tá Uhum. pagando o retorno dos atuais acionistas, emitindo dívida Hum. de quem está entrando, então isso é uma pirâmide, e se isso para, tudo desmorona". Não, não é isso. Pode desmoronar o preço da MicroStrategy? É bem possível, pode cair bastante. Pode cair o Bitcoin? Bem possível, pode cair bastante. Mas a empresa não quebra. A empresa não vai ter uma chamada de margem. Essas dívidas não são, callables, elas não tem um evento Não vai ser que estrangulada, não vai ser não vai ser estrangulada. estrangulada. O vencimento é Não para vai ser expulso do mercado, né. exato. Não tem chamada de margem, a partir de 2028, 29, 2030, 32, tá lá na frente. Então eu não preci se o Bitcoin caísse para $20.000 e permanecesse nesse patamar pelos próximos 6, 7, 8 anos, talvez ele poderia ter problema, mas talvez nem assim, porque com o que ele já tem de Bitcoins acumulados, que foram 386,7 mil Bitcoins, mais ou menos uns Certo. 32, 30 e não, agora $35 bilhões, cara, tem que cair muito para ele não conseguir honrar 1 ou 2 bilhões por ano, que é o critério de vencimento a partir lá de 2028. Então, nesse sentido, é uma estratégia financeira inteligente, ele está conseguindo shortear o papel moeda, o dólar, e investir no Bitcoin. Sendo que essa dívida, que é o seu passivo, vence no longo prazo, possivelmente não vira dívida, pode ser convertida em ações, e o seu ativo tem um potencial de valorização grande. Pode não se concretizar, é verdade. Mas ainda assim, o cenário em que ele poderia quebrar só aconteceria lá em 2028 para frente, e num bear market extremo, profundo, duradouro, que até hoje nunca aconteceu no Bitcoin. Então eu vejo que tem risco, essa pressão compradora dele no curto prazo está fazendo preço, se isso para, pode o Pode mercado dar uma voltar. corrigida, pode Uhum. ser um gatilho para uma queda maior, não discuto isso, não divirjo dessa possibilidade, mas cara, não é pirâmide, não é uma loucura, e é interessante o que ele está fazendo, cara.